vocês. Espero que seja tudo bem. Espero que esteja o coração alegre. Espero que todos estejam recebendo a bênção divina do nosso Pai Celestial. Muito obrigada por você estar aqui, por você ter chegado no pedaço. Muito obrigada por você assistir. Se assiste é porque gosta. E se gosta, repasse para os seus amigos, para aqueles que você pode confiar, você acha que você vai agradar, ou até para conhecer, né? As pessoas não conhecem o Espiritismo e às vezes ficam falando coisas deturpadas, né? Ouvem palavras deturpadas e repetem as mesmas coisas. O Espiritismo não é um bicho de 7 cabeças. O Espiritismo não é uma coisa de assombração. Não. O Espiritismo vem nos esclarecer. E eu venho trazer para vocês o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra do Pentateuco kardeciano, que quer dizer isso. São os 5 livros mais importantes que Allan Kardec deixou para que todos nós pudéssemos conhecer o Espiritismo. Porque o Espiritismo é uma religião que eu não vejo como religião, tá? Eu vejo como uma informação, um esclarecimento importantíssimo e muito válido para a humanidade. E os livros do Pentateuco kardeciano vêm nos esclarecer muito sobre isso, porque todos nós somos espíritos, só que nós estamos encarnados, né? Com um corpo de carne, que é esse material que a gente tem para poder viver no planeta Terra. Depois que a gente passa um tempo aqui, cumpre os nossos deveres, de acordo com a lei divina, né? Deus achar que está na hora de a gente voltar, a gente volta e o corpo fica enterrado lá no chão, né? Mas nós seguimos em frente, continuamos a nossa vida, continuamos realizando tarefas, só que agora do outro lado da vida, onde a gente sabe que só há verdades, lá não tem mentiras. Lá é que a gente vai conhecer tudo sobre nós, sobre o mundo, sobre toda a criação. A gente vai conhecer aos poucos cada coisinha que Deus deixou para nós. Qual o objetivo de tudo isso? E por que nós estamos aqui, neste planeta de provas e expiações? Como eu falei para vocês, eu estou com a garganta ainda inflamada. Mas vamos continuar, que isso aqui é um trabalho divino. Vamos iniciar para que a gente possa entender, né, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos para o livro Pão Nosso, que é a página de preparação para o nosso coraçãozinho abrir mais para o conhecimento, para o esclarecimento, né? Livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, palavras trazidas pelo nosso irmão Emmanuel, um espírito desencarnado. Hoje o Chico Xavier é desencarnado também, né? Mas quando ele fez essa psicografia aqui, quando ele psicografou essas obras, ele ainda era encarnado. Bom, vamos lá. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição 92. Deus não desampara. Sensacional. Sempre vem de acordo com o que a gente está pensando, né? A gente pensa e o nosso pensamento cria, plasma aquela ideia que vai além, muito além do que a gente possa imaginar. A espiritualidade está atenta a tudo que nos acontece, sempre. Vamos lá. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Apocalipse, capítulo 2, versículo 21.
Se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede venhamos a examinar-lhe as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia da longanimidade do Altíssimo, da consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores, nós, né? Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes, há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recurso que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádivas a todos, e na atualidade é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Os primeiros os pioneiros, desculpa, a garganta está doendo. Os prisioneiros da concepção da justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Querido Jesus, aqui estamos, mestre e amigo, para passar os seus ensinamentos de forma clara aos nossos irmãos e também para acalmar o nosso próprio coração. Que a tua luz divina, Senhor, ilumine cada um dos nossos irmãos que estão nesse momento nos ouvindo, participando conosco desse estudo e conhecimento do seu Evangelho, que todos possam receber, Senhor, a bênção divina, a iluminação necessária para que possam galgar os degraus da evolução. Que a tua paz seja em todos os corações, encarnados e desencarnados. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho, né? Ao Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não sei como é que aparece para vocês, né? Mas estamos no capítulo 3 nisso. O último que nós fizemos foi Mundos Regeneradores. Fiz
Eu fiz um estudo que eu não me lembro. Ah, tá. Causa das misérias humanas. Agora nós vamos passar ao progressão dos mundos. No capítulo 3 ainda, tá? Progressão dos mundos. Esse é o subtítulo do nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ler. O progresso é lei da natureza. Quer dizer, é necessário que todos progridam. Não só nós, mas a própria natureza também progride. Progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. A gente percebe que em toda a natureza, em tudo que nós vemos, criado por Deus, há sempre uma mudança. Acontece gradativamente, a gente às vezes não percebe. Mas se você for visitar um lugar, vamos dizer assim, você vai visitar um lugar longe, fazer um turismo, né? Vou passar uns dias em Petrópolis. Vai passar alguns dias em Petrópolis, um fim de semana. Vai lá e você vê tudo, a natureza, as flores, tudo bonitinho, legal. Quando você volta lá, meses depois, até menos do que isso, se você observar como você observou da primeira vez, se você tiver olhos de lince, olhando, buscando cada detalhe, você vai perceber que alguns detalhes já se modificaram. Eles se modificam pela própria natureza. Quando a chuva bate na terra, ela já começa a espalhar, né? A terra vai para outro lugar, ela não fica no mesmo lugar. A própria água vai levando, né? A água que cai, ela não fica ali, ela vai ser absorvida pelo vento, pelo sol, pelo ar. Ela some, mas ela deixa o trabalho dela feito, ele teve que espalhar aquelas pedras, aquela areia, né? Então a gente percebe que houve mesmo uma transformação. E é isso que Deus quer, que todos progridam. Tudo que se transforma é para melhoria, nunca é para piorar, é para melhorar. E a gente às vezes reclama do sofrimento, né? Das dores, dos problemas, das dificuldades que nos surgem. Mas a gente deve agradecer a Deus, pedir para que a gente possa ter força, confiança, perseverança sempre e determinação. Porque tudo isso vai passar. Tudo que é de ruim passa. Se o de bom também passa, por que o ruim não vai passar, né? Ele passa. E você depois vai ficar olhando assim, nossa, lembra aquela época que eu reclamei disso. Não, passou e agora está tudo tão diferente. Preste atenção como é que acontece assim. E é verdade. E aí, às vezes, eu lembro assim, de uma ocasião que nós fomos passear lá na Ilha Grande. Não, foi Ilha Grande, não. Foi na ilha de Jaguanu, acho que é esse o nome. Jaguanu. Nós pegamos um barquinho, aquela traineira, né? Que dá um nome de traineira.
que leva os pescadores para pescar. E era aquela condução, como tinha muita gente, a nossa família tinha um monte de gente, aí tinha gente até que não era da família, mas eram amigos, como se fosse da minha família. Então nós combinamos de passar o fim de ano na ilha de Jaguari, na casa de uma outra amiga que tem uma casa lá. Quer dizer, tinha naquela época, eu não sei agora. Mas aí a casa boazinha, sabe, ficava em cima de umas coisas de madeira no alto. E a casa toda de madeira, mas muito, muito bonitinha. A janelinha com cortina, tudo arrumadinho, parecia a casa de boneca. Mas nós não ficamos dentro da casa. Nós ficamos na beira da praia. Passamos a noite na beira da praia. Porque tinha uma outra casa para a gente ficar, mas só que a casa estava abandonada há muito tempo, estava muito suja. E tinha muita barata lá dentro, ninguém queria ficar. Preferimos ficar na areia da praia. Cada um pegou uma esteira que tinha lá na casa, forrou, colocou seu lençol, nós levamos lençol, fronha, tudo isso nós levamos. Colocamos lá no chão, eu peguei uma toalha de banho, dobrei bem, que eu tinha levado toalha, botei dentro do travesseiro, ficou um travesseirão grandão, deu para deitar. O meu marido, a minha filha e o meu filho, veio com a cabeça daqui para cá, com o corpo para lá, para não ficar muito apertado, mas com a sua cabeça aqui no travesseiro. E o chão ficou repleto de pessoas ali deitadas, dormindo. Alguns na própria areia, outros forraram para dormir, ficamos ali. Mas é assim, alguns eu estou mais acostumada. Na época, né, muita gente reclamou, porque tem gente que não está acostumada com isso, não gosta, preferia ficar dentro de casa, que é mais confortável, né? E aí muita gente dizia assim, meu Deus, que arrependimento. Eu era feliz e não sabia. Porque a gente está sempre reclamando, né, de tudo que acontece conosco, né? Acontece uma doença, a gente reclama. Acontece uma falta d'água na casa da gente, a gente reclama. O sol está quente, está muito calor, a gente reclama. Quando chove, faz muito frio, a gente reclama. A gente nunca está satisfeito, né? É só você olhar a humanidade, assim, quem tem cabelo crespo quer alisar, quem tem cabelo liso quer encrespar, quem tem a pele clara quer se queimar, fica escura. Quem tem a pele escura quer que ela fique branca. Ninguém está satisfeito com o que tem. E aí depois a gente pensando, bem, Deus dá aquilo que a gente merece, para que a gente valorize o outro lado. E aí o rapaz dizia, toda hora ele falava sobre isso, menino marido. Meu Deus, eu era feliz, eu não sabia. Eu reclamava tanto do meu colchão, eu reclamava tanto da minha casa. Agora eu queria estar lá, agora a gente não podia viajar de noite, né? Só quando amanhecesse. Ele falou isso a noite toda. Aí eu não dormi, ele não dormiu, meu marido dormiu. Meu marido pegou um sono, vai tomar um sono, dormiu bem, muito bem, chegava a roncar. Meu marido e meus filhos dormiram muito bem. Eu não, eu fiquei sentada numa cadeira, observando, porque tinha muito gambá. Né? À noite o gambá veio procurar alimentação, né? E eu com medo do gambá pegar eles, eu ficava enxotando os gambá e eles dormindo. Tá? Eu e esse rapaz. Os gambá correndo para lá e para cá e a gente enxotando gambá. Aí eu pensei também com isso, poxa, é verdade, né? A gente é feliz e não dá valor do que tem, né? Temos uma casa que nos acoberta da chuva, do vento, frio, do calor. E a gente está sempre reclamando, né? Ou seja, quando a gente perde, que a gente vê o valor que tem tudo que Deus dá pra gente, né? Então é por isso. A gente tem que valorizar tudo que a gente tem. A vida que a gente tem, o ar que a gente respira, o alimento que chega à nossa mesa. Seja como for, o alimento, agradeça a Deus por aquilo que você tem ali para se alimentar. Tem gente que não tem nem um terço daquilo. Nem um milésimo, não tem um pedaço de pão para comer. Tem um rapaz que de vez em quando ele bate aqui na porta de manhã, muito cedo, antes das 8 ele está batendo aqui. Já veio aqui algumas vezes, mas eu não tinha visto e nem sabia. Porque como eu não durmo à noite, passo a noite quase acordada quase toda a noite inteira, por causa das dores que eu sinto. Agora mesmo, eu estou falando com vocês aqui, está dando 3 horas 10 minutos da madrugada. Está todo mundo dormindo. Eu estou aqui na sala.
e um calor de matar, né? Eles estão no ar-condicionado, mas eu estou aqui na sala. Então, eu fico aqui sozinha, às vezes até me lamentando, poxa, eu podia estar lá dormindo, mas eu não vou para lá porque começa a dor aumentar, eu acabo chorando e vou incomodar, né? Então eu prefiro ficar aqui na sala, porque as dores que eu tenho, eu sempre tive, só que eram mais comportadinhas, sabe? Ela agora está ficando nervosinha, está atacando vários pontos, porque a artrose ela vai atacando os dedos, né? O ombro, o cotovelo, tudo que é junta, ela ataca. Porque o que é artrose? É a secagem da cartilagem que faz o movimento, né? Que faz o movimento. Para que o osso não fique roçando no outro, a gente tem um nervo em cada separaçãozinha, tem um nervinho para não ficar machucando, né? Então essa cartilagem ela seca. Porque eu acredito que seja porque a gente para de fazer movimento, né? Diminui o movimento, aí a artrose aparece. E aí as dores me incomodam, eu não quero deixar ninguém preocupado, eu fico aqui, sento no sofá, fico vendo televisão até tarde, fico assistindo os vídeos no YouTube, eu não assisto canal aberto, tá? Só assisto o YouTube. E até a hora que eu dou um cochilo, às vezes eu dou um cochilo, encosto no sofá, dou aquele cochilo, daqui a pouco eu acordo assustada, assim que eu fico. Aí, às vezes eu reclamo, né? Poxa vida, não consigo dormir, não consigo ter uma noite tranquila. E essa noite passada foi bem melhor para mim, sabe? Eu consegui pegar no sono já de uma bem tarde mesmo. Pegar no sono, acordei. Para mim, se eu levar um sono durante 40 minutos, para mim é muito, sabe? Aí quando eu acordo logo depois, eu me sinto bem a beça, porque estava precisando daquele reabastecimento, né? Então a gente não pode reclamar, porque às vezes as dores aparecem para que a gente desperte e cuide mais do corpo que a gente tem, né? Para a gente dar valor ao corpo que a gente tem. É assim que funciona. Vamos continuar. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Então, quando a gente evolui, o ser humano aqui da Terra começa a evoluir, que a gente percebe nesse tempo, nessas coisas que estão acontecendo agora, né? O tempo está em transição e a gente fica mais nervoso, mais estressado, né? Assim, sente dor de cabeça, sente dor aqui, sente dor ali. Tudo é influência da mudança climática do nosso planeta. E aí a gente fica sentindo as coisas, aparece tanta coisa. E a gente não percebe que isso é da mudança, é a progressão do planeta. Ele está se movimentando, talvez esteja até mudando de lugar. Ele vai fazendo um movimento e mexe com a gente, mexe com o nosso humor, mexe com a nossa saúde, mexe com tudo com a gente. E a gente não pensa. Então, o que eu digo aqui, quando a gente progredir, ter a capacidade de entender a lei de Deus, de entender que Deus só quer o nosso bem, de respeitar, de ouvir o que Deus fala através dos sinais que Ele manda para nós, é que a gente vai valorizar a vida e começa a se transformar e começa a progredir, a evoluir moralmente. E é isso que o Evangelho nos diz. Tudo em a natureza progride, nada fica estacionado. Tudo se movimenta de acordo com o tempo. A natureza, ela se transforma com o movimento do planeta, que é para mudar até o ar que a gente respira. Você pode observar que o calor que fazia o ano passado não é igual ao calor de hoje.
Nós agora sentimos calor muito violento, apesar de um marcador marcar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro é assim, 40 graus, 42 graus, né? 39, 39,5. No Rio de Janeiro é difícil baixar a temperatura. Mas, no ano passado, esse 39 dava mais resistência para a gente. Hoje, o 39 de hoje tira muito a nossa resistência, porque o clima fica diferente, muito diferente. Eu fico com dificuldade de respirar e não sei porquê. Eu fico assim, por que eu estou com essa falta de ar de repente? Eu tenho que beber água, para poder aliviar. Aí eu corro lá, tomo meu remédio de pressão. Então, às vezes eu tomo remédio até demais, porque eu acho que é uma coisa e não é. Mas tem dia que a temperatura está lá a mesma coisa e eu não sinto nada. Tem dia que eu acordo muito bem mesmo. Já acordo disposta, vou lá, começo a mexer na cozinha, arrumar, limpar para poder depois fazer a comida, tomo meu pão e correndo. Mas tem dia que eu não tenho ânimo não, gente. Afinal de contas, são 79 anos, né? Lidando com casas. Eu cuido de casa desde a idade de 11, 12 anos. A minha mãe saía, a gente morava no apartamento e eu ficava com as crianças. A minha mãe saía, vinha a Santa Cruz para resolver problema de médico, essas coisas assim. O médico era aqui, né? E aí ela vinha para cá cedo, eu ficava com as crianças num apartamento sem grade na janela. E eu ficava preocupada com medo deles chegarem na janela, um cair lá embaixo e eu ser responsável por isso. Então o que eu fazia? Eu botava explicando na sala e trancava a porta dos quartos. Na janela da sala eu estava ali observando. Quando era hora de botar comida para eles, eu fechava a janela da sala e dizia, ninguém vai lá na janela, se for eu vou bater em vocês. Eu ameaçava eles. E cuidava deles até minha mãe chegar. Esse tempo todo, né, o corpo tem que estar cansado, né? Mas é bom porque a gente aprende. São lições que a gente guarda pro resto da vida, né? É muito bom. É muito bom mesmo. Eu não me arrependo de nada. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram, como é que é? Desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados e constituídos, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva. Então, os átomos se movimentam e, de acordo com o tempo, os mundos vão se transformando, vão evoluindo. Por isso que a Terra agora, nessa época, está em transição. E essa transição vai fazer a Terra ser melhor do que ela é. Apesar das dificuldades, a Terra é abençoada, né? E, de acordo com essa evolução, ela vai se transformando, como nós também vamos nos transformando. Você vê que existe muita gente ainda perversa no mundo, né? Mas também existe gente muito boa no mundo, muito boa. Gente que para o carro na rua para socorrer alguém que levou um tombo. Existe, já havia acontecido. Deixa sua própria casa para atender um vizinho que está com dor de cabeça, né? Larga a sua panela, apaga o fogo e vai cuidar do vizinho primeiro para depois terminar o almoço. Isso acontece também. Isso é progressão. O mundo vai ser um mundo
o planeta Terra será um mundo de regeneração. Espíritos que estão sendo regenerados para tornar a Terra um país bem melhor, onde todos se ajudarão de verdade. Deixa eu ver aqui onde que eu estou. Não, estou perdida por aí. Eu vou voltar lá para poder pegar o gancho. Ah, tá aqui. Mas de degraus em degraus, imperceptível para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Então, nós vamos avançando na senda do progresso e a Terra também avança, porque nós não podemos ficar, se nós temos uma evolução, nós não podemos ficar num mundo mais atrasado. Nós temos que percorrer, igual a escola, né? Você passou de ano com uma boa nota, você não vai voltar para o primeiro ano. Você tem que seguir em frente. É isso. Mas se você não fez toda a matéria, não passou de ano, não entendeu a matéria, ou você fica ali mesmo naquela série, ou você vai ter que voltar à série anterior para primeiro entender o que você fez lá e conseguir entender o que vai fazer na outra série. Né? É assim que funciona. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da magnitude. Peraí. Não é nada disso. Eu li errado. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares e dos vegetais, e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Quanto ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia, que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que habitam. Então, aquele que pensa que só existe a terra, que só existe nós aqui, de seres criados por Deus, seres vivos, se a gente pensa assim, é egoísmo nosso. Deus não criou os outros mundos para enfeite do universo. Os outros mundos são as moradas da casa do meu Pai, que a gente pode frequentar ou que já frequentou. Né? Nós viemos, não sabemos de onde. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior à Terra, olha só, ao em que hoje se acha e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. O mundo também passa de ano. Ele veio lá do primário, crescendo, chegou aqui, daqui ele continua crescendo, até chegar a um mundo majestoso, abençoado, sem inveja, sem ciúme, sem ódio, sem nada de ruim.
Maravilha, né? Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Que maravilha! O nosso planeta está evoluindo agora a passos largos. A gente percebe a mudança, a transformação do nosso planeta. A gente percebe até nas pessoas. Muita gente que não fazia determinadas coisas hoje faz. Há pessoas que não buscavam Deus, nem no momento difícil, mas que hoje buscam em qualquer momento a presença do Pai Celestial. Há aqueles que não olhavam o seu irmão, o seu próximo, como um filho de Deus, hoje já olha, já pensa, já ajuda, procura dar informação para que a pessoa cresça, evolua. Então, tudo no mundo se transforma. Nós também estamos nos transformando a cada momento, a cada instante, a cada sofrimento, sim. Porque o sofrimento é como se você estivesse sendo lapidado. Machuca muito. Mas depois você começa a entender a proteção e o amparo divino. É muito bom. Espero que vocês estejam gostando do nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Espero também que vocês retornem outro dia para assistir, que tem muitos vídeos já aí no canal. Então que vocês possam buscar, se inscrever e ativar o sininho. Qual é a importância de você se inscrever? Você se inscrevendo no canal, você vai dar a oportunidade de outras pessoas conhecer também esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Como assim? Como assim? Porque cada vez que você curte, o YouTube está entendendo que você é bom, que o produto é bom e que ele pode passar para outra pessoa. Entendeu? Então, por favor, curta, ativa o sininho das notificações, se inscreva no canal, você não vai pagar nada, ninguém vai te importunar. Se inscreva no canal, é muito bom. Você, a hora que você achar que está precisando, coloca lá e ouça o nosso estudo. É muito bom, é muito bom. É um bálsamo para as nossas dores, é um bálsamo para o nosso sofrimento. O planeta Terra só tem gente que sofre, né? Uns mais, outros menos. Felicidade total a gente não encontra aqui, porque Jesus já disse. Felicidade a gente não encontra nesse mundo, né? Ele disse que aqui não é lugar de felicidade, aqui é lugar de sofrimento, de lapidação. Nós estamos sendo lapidados para chegarmos lá nos braços do Pai, brilhante, com a nossa aura alegre, transparente, sem culpa, sem dor, sem sofrimento, só amor, né? Muito obrigada por você estar aí até agora. Espero que você curta o nosso canal, o nosso vídeo. Espalhe, compartilhe com seus amigos. Mas ativa o sininho das notificações, por favor. Se inscreva no canal, te peço de coração, tá? Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias. Que a luz divina ilumine o caminho de todos, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.